Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje faremos a correção da atividade da semana passada, conteúdo do capítulo 11, Evolução dos Seres Vivos. Portanto, peguem o material de vocês, peguem um caderno para acompanhar a correção, tá bom? Então, primeira questão. Existe diferença entre evolução e seleção natural? Explique com suas palavras cada um desses conceitos. Existe sim diferença entre evolução e seleção natural. A evolução é um processo que ocorre ao longo das gerações e modifica as características dos seres vivos. Seleção natural é um mecanismo que explica a evolução. Os vários membros de uma espécie não estão igualmente aptos a enfrentar o ambiente. Os mais aptos têm mais chance de sobreviver e de se reproduzirem, passando aos descendentes suas características. Segunda questão. Por motivos estéticos, algumas raças de cães têm como padrão o corte da cauda dos animais quando ainda filhotes. Seus descendentes, entretanto, nascerão com cauda. Você acha que essa afirmação está de acordo com as ideias de Lamarck sobre a evolução das espécies? Explique. Essa afirmação, na verdade, ela contraria, as ideias de Lamarck, de que as características adquiridas durante a vida de um indivíduo sejam transmitidas aos descendentes. Terceira questão. Considere as seguintes opiniões a respeito da evolução da espécie humana. Primeira, o ambiente fez com que os ancestrais dos humanos fossem se esforçando para adquirir características necessárias à sobrevivência. Essas características, adquiridas durante a vida, foram transmitidas aos descendentes ao longo de seguidas gerações, resultando na espécie humana que existe atualmente. Segundo, o ambiente propiciou a sobrevivência dos indivíduos possuidores de características que os tornavam mais adaptados ao ambiente. Essas características foram transmitidas ao longo de muitas gerações, resultando na espécie humana atual. Letra A. Qual dessas opiniões é lamarquista e qual é darwinista? Então, no caso aqui da opção 1, da opinião 1, essa opinião 1 está de acordo com Lamarck. Então, a opinião 1 ela é lamarquista, pois propõe que características adquiridas em vida são transmitidas aos descendentes. Já a opinião 2 ela é darwinista, pois sugere que os indivíduos mais adaptados sobrevivem, de acordo com a seleção natural, e transmitem aos descendentes suas características. Letra B. Qual dessas opiniões é atualmente aceita pelos cientistas como mais adequada para explicar a evolução da espécie humana? A opinião mais aceita pelo cientista é a opinião de Darwin. Então, no caso, vai ser a opinião 2, acrescida atualmente da complementação de que os descendentes recebem material genético de seus pais e esse material condiciona as chamadas características hereditárias. Quarta, determinada espécie de inseto verde vive sobre folhas verdes, alimentando-se delas. No ambiente, há predadores desse inseto. Dos diversos descendentes de um casal dessa espécie de inseto, um deles apresentou cor nitidamente diferente do verde das folhas. Letra A. Pensando na sobrevivência, evitar ser alimento dos predadores. Esse indivíduo apresenta uma característica que favorece ou atrapalha a sua sobrevivência? No caso, esse que tem coloração diferente do verde das folhas. Essa característica dele vai favorecer ou atrapalhar a sua sobrevivência? Justifique. Nesse caso, pessoal, vai atrapalhar. Então, atrapalha, a sua sobrevivência, pois esse indivíduo ele é mais facilmente visto pelos seus predadores. Letra B. Você acha que a seleção natural vai favorecer esse indivíduo? Por quê?
Não, a seleção natural não irá favorecer esse indivíduo, porque provavelmente ele morrerá antes de chegar à idade adulta e de se reproduzir, né? Porque ele vai ser facilmente visto pelos predadores, então vai morrer rapidamente. Agora vamos para a correção das páginas 241, 242, questões 3 a 7. Então, nós temos aqui a imagem de uma árvore filogenética para responder as questões de 3 a 6, tá certo? Nós temos aí um exemplo de uma árvore filogenética horizontal. Então, nesse caso da árvore filogenética horizontal, a análise ela tem que ser feita da esquerda para a direita, tá certo? A partir do ancestral comum, que no caso aqui ó, está situado à esquerda. A partir dele, deve-se percorrer os ramos, né, atentando-se às linhagens que separam em cada bifurcação dessa, tá certo? Então, nós temos que fazer a análise da esquerda para a direita. Então, nessa terceira, ó, no decorrer da evolução, a linhagem de qual das espécies mostradas separou-se da linhagem das outras há mais tempo? Então, você observa ó, que quem separou-se das outras espécies há mais tempo foi a lampreia. Então, a linhagem que originou o grupo das lampreias separou-se da linhagem das outras há mais tempo. Quarta, qual das espécies mostradas tem maior semelhança com o rato? Aí você observa aqui, olha, tá aqui o rato. Então, ó, quem vai ter uma maior semelhança com o rato vai ser o chimpanzé. Quinta questão. Cite duas espécies que mais têm parentesco com o lagarto. Então, vamos ver quais as duas espécies que mais têm parentesco com o lagarto. Então, você observa aqui, ó, o lagarto. Então, quem vai ter mais parentesco com o lagarto? Ó, você observa que quem vai ter mais parentesco com o lagarto vai ser o jacaré e o pombo. Sexta, qual é a espécie evolutivamente mais distante do chimpanzé? Mais distante do chimpanzé, nós temos a lampreia. Agora, sétima questão. Qual dos grupos mostrados separou evolutivamente dos outros há mais tempo? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Então, qual dos grupos mostrados separou-se evolutivamente dos outros há mais tempo? Como você pode observar, olha, quem separou há mais tempo foram os poríferos. Então, o grupo dos poríferos. Qual das indicações? A, B, C, D ou etc., representa essa separação evolutiva. Então, quem é que representa essa separação evolutiva? Então, você observa que no caso aqui, olha, quando a linha se divide, uma espécie ancestral, ela originou novas espécies. Então, nesse caso, quem representa essa separação evolutiva está indicado aqui pela letra A, tá certo? Então, espero que vocês tenham acertado todas essas questões. Agora, vocês irão fazer a avaliação parcial de ciências, tá bom? Avaliação parcial do segundo bimestre. Essa avaliação está disponível no formulário do Google Forms. O link será disponibilizado no grupo de WhatsApp da turma. A avaliação ficará disponível apenas na sexta-feira, 7 de agosto, até às 10 horas, tá certo? Então, somente até às 10 horas do dia 7 de agosto, essa avaliação ficará disponível. Portanto, assim que eu disponibilizar o link, agilizem, tá bom? O conteúdo da prova parcial é o conteúdo sobre genética e hereditariedade, capítulo 10, inicia na página 201, e evolução dos seres vivos, capítulo 11, inicia na página 225, tá certo? Tenham um bom dia, façam uma boa prova. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau e até a nossa próxima aula.